acontece. Vamos lá, então. Essa aula vai estar disponível lá para vocês, tá? Sempre está disponível lá no YouTube. Eu sempre coloco ela. Tá aqui. Questão 4, lista 4. Isso. Então, vamos lá, nossa questão, a questão 22, tá? Questão 22, ele fala assim, ó. Alguém falou aqui no chat comigo. Vamos aqui. Queremos Pedro II, ainda que tenha idade, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Tá? O clamor pela antecipação da maioridade, expresso na quadrilha popular, reafirma as expectativas de superação da crise vigente durante o período regencial. Dentre os fatores constitutivos dessa crise, podemos destacar. O que nós podemos destacar dentro dos valores constitutivos dessa crise? A disputa envolvendo os conservadores e os liberais, diferentes facções oligárquicas, a irrupção de movimentos regionais, o declínio da cafeicultura, aqui já não pode ser, por quê? Declínio não, porque a cafeicultura ela estava nascendo, tá? Então, a cafeicultura não tem declínio aqui no Brasil, tá? Ela vai ter uma crise em 1929. Nacionalismo em defesa do liberalismo, tá? Prestígio político dos liberais exaltados que contestavam a regência, tá? Liberais exaltados, lembrando, são os farroupilhas lá, tá? Mas aqui, quando ele está ele tá falando em 1940, vamos lá, deixa essa aqui. A unificação dos movimentos sociais regionais de rebelião promovendo uma forte resistência à regência. Nessa número 22, aí, o que vocês marcariam? O que vocês poderiam marcar aqui nessa 22? Eu já tirei a letra B, tá? O nacionalismo também não é uma vertente que se expressa aqui no Brasil nesse período, tá? Não tem um movimento nacionalista, então você pode tirar a letra C. Quando ele fala de prestígio político também aqui em relação aos liberais, na verdade, esses liberais eles são vistos com um certo pessimismo, né? Porque a radicalização deles é, por exemplo, colocar até uma república aqui, né? Então, o que é que leva à antecipação do Dom Pedro? A correta ficaria a letra A, tá? Disputa envolvendo conservadores e liberais, diferentes facções oligárquicas, ou seja, aristocracia agrária, então, diferentes jogos de interesse, e principalmente a irrupção, ou seja, o surgimento e o desenvolvimento de vários movimentos regionais. Vamos lembrar lá, aí você pode colocar na justificativa solar. Entre os movimentos regionais que se destacam foram os seguintes. Aí você coloca a Revolta dos Malês de 1835, a Revolução Farroupilha, que durou entre 1835 até 1845, tá? A Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará, a Sabinada em Salvador e foi só, né? Foi esses movimentos. Então, Malês, Farroupilha, Cabanagem, Sabinada e a Balaiada. Esses aí são esses movimentos que você tem que destacar aqui como justificativa da letra A. Beleza? Muito bem. Eu queria também fazer algumas questões da lista número 4, porque ela fala, tá? Ela mostra, ela tem alguns exercícios aqui que falam sobre o desenvolvimento do Império Brasileiro no período em que ocorre a afirmação do Dom Pedro, né?
Ele coloca aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui ainda na questão, ainda na lista 3 ele fala, tem uma questãozinha aqui que ele fala sobre o que ocorreu como que foi essa afirmação do Dom Pedro, né? Deixa eu ver aqui. Essa 26. O resultado da discussão política e a aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro vai representar o quê? O que representa essa afirmação do Dom Pedro e a subida do Dom Pedro ao trono no chamado golpe da maioridade? O golpe da maioridade, como eu expliquei para vocês, o golpe da maioridade é um momento em que antecipa-se a maioridade. Foi um movimento que foi criado pelos liberais, o grupo político dos liberais, tá? Que contou com o apoio dos conservadores e eles tiveram, tá? Brilhante ideia, né? Aqui no Brasil nós temos isso, então assim, quando quer dar um drible nas legislações, essa força política sempre entra em atuação, tá? Em defesa dos próprios interesses. Isso desde a colônia acontecia, esses dribles políticos aqui. Então, o golpe da maioridade foi mais um drible político durante o período imperial. Tá? O resultado dessa discussão representa, aí a número 26 ficaria o pleno consagramento de todas as forças políticas da época. Todas as forças políticas não, porque nós tínhamos a oposição que foi suplantada com o poderio, com o golpe da maioridade, tá? A vitória parlamentar do Bloco Partidário Liberal, olha aí, ó, eu acabei de falar a questão para vocês. Esse grupo liberal, ele deu o pontapé inicial para que houvesse o quê? Houvesse o golpe da maioridade, porque a instabilidade política aqui no Brasil era muito grande. E eles acreditavam que a figura do imperador, a figura do Dom Pedro II, fosse fundamental para que ocorresse a consolidação e o fim dessas revoltas aqui no Brasil. Tá? Então, seria essa letra B, a vitória parlamentar do Bloco Liberal. Aí, o que você pode colocar? Durante a regência una do Araújo Lima, que era um conservador, o grupo liberal via com bons olhos a chegada do Dom Pedro para evitar que ocorressem radicalizações do processo de condução política no Brasil. Tá? Então, seria essa aí, essa 26, seria a letra B de bola. Tá? Então, vamos lá para a lista número 4. Na número 4, eu vou começar já com a 33 aqui, tá? Discutir algumas coisas com vocês aqui em relação ao desenvolvimento do Império. Tarifa Alves Branco, de 1844, e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, tiveram um grande impacto positivo. Olha aqui, ó, impacto positivo. Tá aqui. Sobre a economia brasileira, acarretando uma série de transformações modernizadoras. A respeito desse período, é correto afirmar que o que a gente pode falar sobre esse período aqui, quando ele fala de Tarifa Alves Branco e a Lei Eusébio de Queiroz. Então, está aqui na questão 23, ele fala: o desenvolvimento da lavoura cafeeira dinamizou a economia do Sudeste, gerando capitais excedentes aplicados em novas atividades, possibilitando a modernização do setor ferroviário e incentivando o processo de urbanização. Então tá aí. Não preciso nem de ler as outras, tá? A 33 é a letra A, por quê? O principal produto, quando a gente fala, relembrando com vocês aí, sobre o período da economia cafeeira, e o café é grande, tem grande desenvolvimento durante a República e durante toda a República. Inclusive, hoje, o café brasileiro também continua sendo muito apreciado, a economia cafeira é de grande importância, tá? Esse desenvolvimento da lavoura cafeira nesse período, ele vai fazer com que
todo o capital gerado do café, dessa base de exportação, ele seja colocado em outras áreas, diversificando a economia. É quando a gente tem um novo surto industrial, principalmente em São Paulo, tá? Por que em São Paulo? Lembrando, lá em São Paulo nós tivemos o Oeste Paulista, uma região em que ocorreu o surgimento dos grandes barões de café, tá? Então esses caras foram os grandes responsáveis por injetar na economia brasileira o capital excedente do café. Então eles vão buscar modernização. Fala para mim aí uma palavra. Qual que era o grande símbolo da modernização durante o Império? Tá? O grande símbolo da modernização durante o Império na área dos transportes. O que era tinha de tão moderno que facilitava inclusive o escoamento do café? Qual que era o grande símbolo de modernização? Ferrovia. Ferrovia, Matheus. Muito bem. Ferrovia é a modernização. E aí, durante o Império Brasileiro, esse capital excedente, quem via essa modernização por meio das ferrovias, era um cara que teve grande contato, um empresário brasileiro que teve grande contato, inclusive com os ingleses, tá? Chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá, tá? O Barão de Mauá é aquele que o cara responsável pela instituição de desenvolvimento industrial, desenvolvimento surto industrial aqui no Brasil, tá? Então, o Barão de Mauá é esse cara que dá esse pontapé. Nós também tivemos o investimento de vários capitais, de bancos ingleses aqui para a construção das ferrovias, né? Então, os ingleses financiavam a construção, tá? E aí nós tivemos o surto dos trilhos. E, infelizmente, a nossa política na área dos transportes, quando visa a ferrovia, ela é uma política que foi totalmente suplantada, principalmente durante um período. Sabe qual é o período? E é um período republicano, que nós ainda vamos estudar, tá? Alguém sabe qual o período que acaba esse investimento das ferrovias e passa a ser o período dos automóveis? É durante o governo do JK, o Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960. Aí é a nossa política de pavimentação das rodovias. E o nosso transporte passa a ser totalmente de rodovia. Professor, Tanto... Pode falar. Quem está falando? eu só queria pedir para você fazer, por favor, a questão número 30 e a 32, porque eu não consegui fazer essas. Pode Tá, terminar essa aí, mas só para... tá bom. Eu vou fazer 30 a 32. Tá bom. Então, a gente vê esse processo. Aqui em Goiânia, por exemplo, a ferrovia que chegava aqui em Goiânia, tanto é que se chega ali na Praça do Trabalhador, em frente à rodoviária, nós temos a antiga estação ferroviária que só tem o trem lá como peça de turística, né, de museu. A estação ferroviária, construída no Art Deco, ela está ali só como cartão postal mesmo da cidade. E o Iris Rezende fez a proeza de pegar a ferrovia que ligaria a Senador Canedo. Ele está passando uma rodovia onde era a ferrovia, né? Onde passavam os trilhos, ele já arrancou os trilhos, já virou tudo rodovia, né? Então, assim, são os nossos governantes acabando com o nosso passado aqui. Vamos lá, então. Quem que pediu a 30, 32? Quem foi? Beleza. Então tá aqui, ó. 30. A Revolução Praieira foi um levante armado, autonomista e federalista, para muitos republicano.
Acontecido entre 48 e 49, na província de Pernambuco, foi um movimento com objetivos claros que ameaçava a ordem social do Império. Assinale a única alternativa incorreta, ou seja, ó, dessas 5 aqui, tem uma que está falsa. Ele quer que você ele quer que você escolha a alternativa falsa. A falsa aqui, se você tentou fazer essa questão aqui, ele fala assim, ó, eu já vou direto nela para a gente não perder tanto tempo, né? Longe das influências dos movimentos de 17 e 1824, os praeiros descartavam a mobilização das massas, preferindo as operações de assalto ao poder. Foi assim que conseguiram sublevar várias províncias pernambucanas, invadir e tomar a capital, Recife. Bom, por que essa aqui estaria falsa? A letra B estaria falsa. Porque ele falou assim, ó, longe dos movimentos de 1817 e 1824. Os movimentos de 1817 e 1824 foram 2 movimentos de base republicana que ocorreram em Pernambuco, tá? Que foi a insurreição pernambucana de 1817, que foi um movimento quando o Brasil ainda era colônia, insatisfeito, os produtores pernambucanos estavam insatisfeitos, tá? Com o comando político de Portugal, tá? O maior prestígio dos portugueses em relação aos colonos brasileiros, e aí teve esse movimento de derrubada, tentativa de derrubada, que foi sufocado pelo governo da metrópole portuguesa. E no ano de 1824 houve a Confederação do Equador. Foi um movimento contra o Dom Pedro I, tá? Que também insatisfeito com o comando dado aos portugueses na região, o favorecimento dado aos portugueses, é um movimento anti-lusitano, tá? E que desejavam formar uma independência em relação ao Império Brasileiro ali no início. E a Revolução Praieira já ocorre no Segundo Reinado, que é um movimento contra o Dom Pedro II, tá? Que buscavam uma autonomia, uma independência da região, um movimento de base republicana, com a insatisfação com o descaso do Dom Pedro II em relação à região do Nordeste. Então, por isso que essa aí estaria, a questão estaria errada, tá? Porque esses movimentos, tanto a insurreição pernambucana de 1817, quanto a Confederação do Equador de 1824, foram movimentos de base que, inclusive, influenciaram para que ocorresse a Revolução Praieira de 1848, 1849. Tá? O movimento ele foi sufocado em 1850 e a estabilidade política do Império foi consolidada com a pacificação desse movimento. Daí para frente não houve mais revoltas provinciais. Beleza? Então essa questão 30 ficaria dessa maneira. A questão número 32 é uma questão dissertativa, né? Essa questão realmente é uma questão mais complicadinha. Ele fala assim, entre 1851 e 1870, a atuação do Império do Brasil foi marcada no plano internacional, pelas intervenções militares na região do Prata, área de grande interesse do Brasil. Essa atuação não era a única direção da política externa imperial, com relação aos demais países da América do Sul, onde havia interesses em jogo, e nem, principalmente, com relação aos países europeus e Estados Unidos. O que ele está querendo falar? Que o Brasil ele tinha uma relação aqui dentro da América, da América do Sul, na região do Prata. Região do Prata, quando falar sempre região do Prata, é banhada ali pelos rios, tá? Pelo rio que dá da saída para o Oceano Atlântico, tá? Então, você tem que pegar esse rio, o Rio Paraguai, por exemplo, é um rio que leva a essa saída, tá? E aí ele fala assim, ó, explique as grandes linhas de atuação da política externa do
Império Brasileiro, apresentando 2 motivos pelos quais o governo imperial adotava tais condutas. Então, é o seguinte, a atuação da política externa era de uma relação diplomática amigável, negociável com ingleses e também com os americanos. Então, havia um diálogo ali com ingleses e americanos. E esse fato não ocorria de maneira específica com os latino-americanos, que eram os países da região do Prata, que era o Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá? Então, o Uruguai, Argentina, Paraguai e o sul do Brasil fazem parte da região do Prata. Tá? Então, o que acontecia? Então, havia uma boa relação diplomática com esses países, tanto com os ingleses quanto com os americanos, mas, no contrário, havia as intervenções, aí é onde você tem que colocar, na América, aqui na região do Prata, havia as intervenções por parte do governo, intervenções, inclusive, intervenções políticas que o Dom Pedro II estabelecia na região. Tanto é que ele interviu durante o governo, durante o ano de 1862, no governo uruguaio, tá? Que foi numa guerra civil no Uruguai, para a deposição do líder uruguaio e a ascensão de um outro líder, que foi a guerra civil, foi que tinha uma disputa política no Uruguai entre blancos e colorados, tá? Entre esses dois partidos. Então, o Dom Pedro II, ele interviu em favor dos blancos, tá? Dos colorados, derrubando o governo dos blancos, tá? E aí, na letra B, ele fala assim, relaciona a ação do governo imperial na região platina com os objetivos estratégicos traçados pela política interna do império e com os interesses de, pelo menos, um dos grupos sociais envolvidos na questão do prata. Na verdade, nessa questão aí, o que ele está querendo saber é o seguinte, por que o governo imperial brasileiro tinha essa política intervencionista nesses países do prata e para atender a quem? Então, ele está querendo, na verdade, em linhas gerais, ele está querendo isso. Então, a política intervencionista do Brasil nessa região, e isso também vai dar margem, você tem que citar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870, você tem que falar que o governo brasileiro intervia militarmente aí, justamente para defender a região ali, que era a região fronteiriça do Mato Grosso, tá? Em relação ao Paraguai, e também para atender os interesses dos estancieiros do Sul, ali na região do Prata, tá? Que é a classe aristocrática que mexia com a carne, então fazia comércio com o Uruguai e com o Paraguai. E manter a estabilidade e o Brasil manter sua hegemonia na região do Prata, apoiando governos que fossem favoráveis a essa relação comercial entre esses estancieiros do Sul e os políticos, tá? E ali dentro da região do Uruguai e Argentina, principalmente. E a Argentina também tem um detalhe que a Argentina queria, e em vários momentos a Argentina quis anexar o Uruguai, tá? Então, assim, é muito interessante para o Brasil manter essa hegemonia uruguaia, manter a independência uruguaia, para facilitar o comércio. Lembrando que o Uruguai faz fronteira com a região sul do Brasil, tá? E também faz fronteira com a Argentina. Então, assim, era muito interessante continuar o Brasil com essa hegemonia ali na região sulista, na região do Prata, por isso intervindo militarmente a favor dessa aristocracia sulista e ali próximo da região do Mato Grosso. Beleza? Meninos, então essa foi a nossa aula, tá? Fechamos aqui. Na semana que vem, então, a aula já está disponível, tá? E
Um abraço para vocês e vamos falando até semana que vem, já com um novo assunto. Beleza? Valeu, um abraço, fique com Deus. Tchau, Isadora. Felipe, valeu. Felipe Conrado, Felipe dos Santos. Tchau, Maju. Tchau, Gabriela. Boa semana. Valeu, Norton. Um abraço.